Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians Coringão News. Vim trazendo para vocês algumas informações aí a respeito do Corinthians, esse pós-jogo aí contra o Barcelona de Guayaquil, no qual o Barcelona venceu o Corinthians por 3-0 aí, trazendo um placar muito distante aí, né? Poder o Corinthians ter que correr atrás agora no jogo de volta. Ficou bem complicado aí para o Timão depois dessa péssima atuação contra o Barcelona de Guayaquil. Mas focar aí no próximo jogo agora do Paulistão e depois o jogo de volta aí, quem sabe correr atrás desse resultado em casa e conseguir reverter essa situação aí. Separei para vocês dois cortezinhos, um do jogo aberto do Chico Garcia, com todas as informações a respeito desse jogo aí, onde o Timão errou. Tô classificando bastante aí o Ramon Dias. Vamos acompanhar juntos aí e no final vocês deixem nos comentários aí o que vocês acharam. E não se esqueça de se inscrever no canal também. Bom dia, né, pra você. Eu sei que hoje... Bom dia pra quem? Eu já comecei a ficar um pouco preocupada também. Esses resultados retumbantes, eles deixam o torcedor indignado, temerário, machucado. Ontem o Corinthians foi amassado. Eita! Com 3 zagueiros ruins. Aí no segundo tempo entrou o Ramalho, outro zagueiro ruim, com uma fase horrível. Não sei se é fase dele, do Félix. Então não sobrou nenhum? Eu não sei se é fase. O único que se salvou ontem, o único que... Olha, Ronaldo, você vai falar besteira. Porque teve alguém que... Teve. O Alex Santana, até os 30 do primeiro tempo. O único que correu, que tentou marcar, que tentou fazer alguma coisa diferente. E aí vai... 3 zagueiros, 3 erram e depois o meio de campo não atua. Aí o Memphis vem e fala assim, sai da defesa, vem, encosta mais um pouquinho. Mas afinal de contas aconteceu o quê? Garro não jogou, Memphis não jogou, Yuri não jogou. A não ser que eles estão guardando alguma coisa pra gente aqui, uma coisa boa. E é o que eu espero. E... Chora não, bebê! Mateuzinho, Tô chorando não. Hugo, Mateuzinho. Não, eu não vou falar dos mesmos, isso aí todo mundo já sabe, né? Hugo, Mateuzinho. O Mateuzinho, ele... E o terceiro gol, Hugo Souza? Não, e o Gustavo fazendo o gol de cabeça, e ainda se não tá impedido, e a bola pega na trave ou sai, era pênalti, porque... Jogo de ida da terceira fase da Libertadores, quase 6.000 quilômetros de casa. Segundo Castilho, no estilo Fred Rincon. Ramon Dias, no estilo Ramon Dias. E o time equatoriano para cima, logo cedo. Depois de Félix Torres afastar, o volante Leonay deu o maior susto em Hugo Souza. O Corinthians, que começou a partida com 3 zagueiros, teve um deles em alto risco. O Barcelona queria pênalti de Gustavo Henrique nesse lance aí. Foi ou não foi? O argentino Darío Herrera disse que não. Não foi pênalti lá, foi pênalti nesse lance. Lá na parte alta, Carabalí é lançado e disputa com João Pedro. O juizão marcou bola na cal em Guayaquil, no finalzinho do primeiro tempo, 44 minutos. Coroço bateu com categoria, pé direito, canto esquerdo, tirando de Hugo Souza, 1-0. Coroço, bola na bochecha esquerda da rede, Hugo foi pro canto direito, Barcelona abre o placar do jogo. Já no segundo tempo, 22 minutos, Valiente cobrou a falta, disputa de Coroço com Gustavo Henrique. O corintiano ganhou a disputa, mas mandou contra as próprias redes. Para a sorte dele, teve VAR e o juizão foi lá ver. De acordo com o árbitro de vídeo, o camisa 13 estava impedido no momento da cobrança. Alívio momentâneo. 6 minutos mais tarde, boa troca de passes. Carabalí deixou o Maicon caído e cruzou para Ribeiro. 2-0 Barcelona. O time do Barcelona pôs na roda o Corinthians de pé em pé. A bola foi solta na direita, inteligente. O Cortez ergueu a cabeça, deu passe de bola. O cruzamento vem pro Ribeiro. De cabeça ele se agachou, ninguém marcou e meteu no fundo da rede para fazer o segundo gol do Barcelona. Ainda havia força para tentar uma reação. Aos 37 da etapa final, Maicon mandou uma bomba que acertou a trave do goleiro Contreras. Mas numa jornada infeliz do Alvinegro veio o golpe de misericórdia no minuto seguinte. Na bola cruzada da direita por Valecilla, o tapinha de Hugo Souza não foi o suficiente para afastar o perigo. Ela ficou com quem? Com Coroço. E aí, já viu, né? O time do Corinthians perde a bola, encontra golpe sem força física, desceu do jeito que quis, o Coroço sobrou, o Hugo defendeu, sobrou para ele bateu alta a bola.
Atropelo em Guayaquil numa jornada para se esquecer. 3-0 Barcelona. Não são excusa, mas veníamos de um desgaste há 3 dias. Não é desculpa, mas a gente veio de um desgaste 3 dias atrás. Além da viagem, tivemos que mudar. Porém, não são desculpas. Nos superaram em todos os sentidos. No futebol, temos que aceitar quando o adversário é superior, disse o técnico Ramon Dias. Isso aí não é um Corinthians, né? A gente não está acostumado a viver esse tipo de derrota. A gente tem que saber que nos momentos ruins é onde mais forte a gente tem que estar como grupo. Pressão para domingo, quando joga em casa o clássico contra o Santos, valendo vaga na final do Paulistão, e pressão para quarta-feira da semana que vem, outra vez em seus domínios, quando precisa fazer 3 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou 4 no tempo normal para eliminar o Barcelona e seguir a fase de grupos da Libertadores 2025. Será que dá? Essa é a grande pergunta. Está tudo aberto, eu tenho total confiança dos meus companheiros de reverter o resultado. Vai ser difícil, a gente sabe que vai ser muito difícil, mas como eles conseguiram fazer 3 gols, a gente também pode. Ramon Dias lembrou quando sua missão aqui começou, há 7 meses. Os hinchas choravam. Os torcedores choravam, nos pedindo para salvar o time. Classificamos para a Libertadores, estamos nas semifinais do Paulista, estamos trabalhando, estamos crescendo, mas há momento em que o adversário te supera. Temos que encarar essa situação e no futebol isso acontece. Que seguramente no futebol passa. Será que o que aconteceu aqui vai influenciar domingo pelo Campeonato Paulista, valendo vaga na grande final? Com a palavra o capitão e o comandante, que viram o time desabar em Guayaquil. Nós também queremos ser melhor. Nós também queremos ser melhores, queremos classificar. Estamos na semifinal do Paulista. Estão as 4 equipes mais importantes do Brasil: Santos, Palmeiras, São Paulo e nós. E isso é porque a gente compete, os jogadores competem. Estou orgulhoso da equipe, mesmo que hoje não tenha ido bem. Libertadores é diferente, mas isso vai servir para nosso crescimento, disse o treinador do Corinthians. Temos uma final no domingo, e onde a gente tem a missão de passar na final do Campeonato Paulista. Depois já tem na quarta-feira essa missão que a gente tem de deixar o Corinthians na fase de grupo. A 6.000 quilômetros de casa, uma jornada para se esquecer. Agora é pensar no que vem pela frente. O que passou, passou em Guayaquil. Ontem tratou a partida como um evento de gala e seu time correspondeu. Fez 3-0 no placar. Eu confesso que eu não lembro de algum treinador vestido dessa maneira. E olha que a gente acompanha o futebol há mais de 20 anos. Ele realmente inovou. Tá sendo comparado a um monte de gente aí, Lupin, aquele personagem famoso. Enfim, tá demais, hein? Olha só, deve estar comemorando hoje, já pensando na partida de volta. Ronaldo, vocês entregaram de bandeja, 3-0. Mas você sabe o que eu penso assim da vestimenta do treinador? Que ele respeita os 90 minutos. O cara tá respeitando, o cara foi lá para esses 90 minutos. Ele não tá pensando em outro jogo, ele não tá pensando em outra competição. E o profissional tem que saber isso aí, que são 90 minutos sagrado. Não é que entrar em campo já pensando em outra partida, já pensando no que vai ser, ou se o resultado já é meu. Você tem que entregar. E o treinador demonstrou, ele foi lá do jeitinho, ó, falou, opa, são 90 minutos, eu tô aqui pronto. É assim que funciona o futebol. Ele não é ingrato. Todo mundo fala, o futebol é ingrato. O futebol não recompensa. O futebol tem que ser respeitado. Você tem que respeitar o adversário, respeitar os limites que você tem, a força de vontade que você coloca nos 90 minutos. E aí você mostra o treinador, ele tá pronto. Ele foi preparado para uma noite que ele falou, é hoje. Não é ontem, não é amanhã, é hoje. E esse pênalti aí? Esse pênalti aí é brincadeira. Com as 46, é só cercar. Tchoca, é só cercar, menino. E você é culpado, mas mais culpados são os experientes que estão do seu lado, que não falam pra você. Cerca. Porque se eu estou cerca seu cavalo. Não dá o bote, cerca. Pá. Eu já tô me irritando antes do meio-dia. Eu não vou conseguir chegar até o final do programa desse jeito. Haja coração. Ontem eu já passei esse apuro e o pessoal fica mandando mensagem. Vocês me aguardem, viu? Porque é o seguinte, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Mas falando do treinador, assim, então, mas fala séria. O que o corintiano agora quer ouvir e a volta. Tinha que vir a pé, né? Você falou na volta, antes desse jogo ser na volta,
Eles tinham que vir andando. Tem o Santos antes, né? E tem o Santos ainda. Se entrar dessa forma contra o Santos, o Neymar vai fazer uns 15 gols em vocês aí. Nessa nhaca que vocês estão. O que é isso? Ele falou, O que é? Ele falou assim, vamos fazer mais um que eles estão dormindo. Ó, os caras estão dormindo, vamos fazer mais um lá. E até a arbitragem foi... Você gostou da arbitragem? Dario Herrera da Argentina. Eu gostei da arbitragem. Ele errou como todo mundo erra, mas ele não teve assim... Aquele lance acesso. do Gustavo Henrique não foi pênalti. Qual? Da bola na mão com a... Que bate na perna e na no mão? joelho ali, depois então, na ali mão. já era pra tirar ele. Ele já não sabia se ele ia com o pé ou com a mão na bola. O zagueiro que não Tava sabe. perdido, é isso? Então, você... E outra, com você com 3 zagueiros, com mais os volantes ali Ele era pra o líbero, proteger. né? Então, e ele já tava apavorado. Apavoradíssimo. E o Félix, quando ia no mano a mano, meu pai do céu. Então tem alguma coisa acontecendo. Ou eles não são zagueiros, eles mentiram pra gente, eles enganaram a gente. Ou o cara não tem como absorver essa pressão que é o Corinthians, velho. O que não deu pra entender ontem. E eu achei que contra o time da Venezuela seria um jogo pior que o Corinthians. Universidade Central. Isso, não dá nem pra lembrar o nome, o CV. E ontem foi Tomou 3 gols daquele time em 2 jogos. Pô, na Libertadores tomou 6 gols, Corinthians em 3 jogos, 6 gols. Mas da Venezuela, aquele time, teoricamente, é inferior, tem menos tradição. Mas assim, Vendeu cara a eliminação. Então, tradição por tradição, o Barcelona de Guayaquil também não Mas tem. é um time que... Não, para aí, é um time que já vem disputando Libertadores, Mas Sul-Americana. Não, mas já tá habituê ali, né? Não. E 2 vezes vice-campeão, chegou, então não é um time bobo qualquer. mesma coisa o time Líder do argentino. campeonato equatoriano, calma, não dá pra... Não tem ninguém lá, eles não tem ninguém no Equador, aí põe o Barcelona de Guayaquil. Toda hora, todo ano cai. Posso falar uma aqui que coisa? os caras brigam pra estar lá. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que loucura, hein? Que humilhação. O técnico Ramon Dias rifa mais um torneio eliminatório e o Corinthians está virtualmente eliminado da Libertadores. Será que dá para reverter? O fato é que em Guayaquil deu tudo errado. Uma atuação desastrosa, das piores que eu já vi na história do clube. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E vamos juntos. Exagerando, gente. E o torcedor que acompanhou o jogo sabe do que eu tô falando. A atuação ela foi terrível em todos os aspectos. Num técnico inventando um sistema tático e uma escalação para um jogo decisivo no começo da temporada, fazendo testes, coisa que a gente alertava para não fazer. De jogadores que não conseguiram, obviamente, por conta desse sistema, se encontrar dentro do jogo. E aí sim, o Corinthians amassado, dominado, amplamente encurralado por um time mediano do continente, que é o Barcelona de Guayaquil. Vamos combinar. Não estamos falando de um time como o River Plate, de um time brasileiro, né, do Flamengo da vida, um Palmeiras no auge. Não estamos falando nada disso. Estamos falando de um Barcelona de Guayaquil, que é muito mais time do que a Universidade Central da Venezuela. Pois bem, já na fase anterior, o Corinthians foi se classificar diante de um time semi-amador da Venezuela aos 41 minutos do segundo tempo, num gol salvador, depois de tomar 3 gols desse adversário. Aí chega nessa partida, num confronto muito mais difícil, contra um time que está invicto, é verdade, esse ano, aliás, há 12 jogos, contando o ano passado, que a gente sabia ia ser mais complicado. Mas espera aí, eu não imaginei que o Corinthians, de novo, fosse favorecer a situação, fosse permitir a situação que permitiu, como fora já contra o Flamengo ano passado, contra o Racing, né, Ramon Dias? É impressionante. O Ramon, ele tem uma urticária com o jogo eliminatório, com o jogo mata-mata. Ele precisa fazer alguma coisa, e normalmente uma coisa errada. Ele não escolhe os melhores jogadores, ele inventa escalações, ele muda sistemas e o time não consegue corresponder. E isso é culpa de quem? É óbvio que é do treinador. É óbvio que eu vou cobrar de quem? Eu vou cobrar dos jogadores, claro, dos principais jogadores. Agora eu tô vendo aí muitas críticas, por exemplo, ao Breno Bidon, ao Memphis Depay, ao Yuri Alberto. Vamos lá. Eu não vou passar pano aqui. O Bidon jogou horrendamente, jogou muito mal e sou fã desse moleque incondicional. Acho que ele é muita bola. Inclusive, a primeira grande jogada, e talvez a única do Corinthians no jogo, tenha sido um chute do Memphis Depay em cima do goleiro numa jogada do Bidon. Porque esse é o jogo dele. Não é o jogo de ficar exposto completamente, jogado aos leões, como o Ramon fez. Usei 3 zagueiros. Sim, mas para começar ele não usa os melhores ou o melhor entre os 3 zagueiros, que é justamente o André Ramalho, que tá bem, tomou um gol em cima dele ainda no segundo tempo, para pincelar de coisa ruim ainda, mas
Quando você não tem o José Martínez, que ele perdeu as vésperas do jogo por um desconforto no joelho, já não tem o Ranieri, você não tem uma proteção à defesa. Então o André, ele é aquele híbrido, porque aí você, obviamente, não abdica tanto do jogo. Você tem 3 zagueiros, mas você tem um cara que sai pro jogo com a bola dominada. E não colocaria o Gustavo Henrique, que estaria fazendo o seu 2º jogo na temporada. O Gustavo Henrique quase cometeu um pênalti e quase fez um gol contra. Aliás, fez, mas aí corretamente a arbitragem anulou por impedimento. Ele estava no 2º jogo dele no ano. E no sistema de 3 zagueiros, o André Ramalho foi gigante ano passado. Pois aí justamente quando ele volta com esse sistema, ele não escala o André. Que poderia fazer quase que um volante para ter mais proteção à defesa e ainda ter uma boa saída de bola. Ele não faz isso. Ele bota o André no 2º tempo para jogar numa linha de 4, porque aí ele tira os 2 zagueiros. Parabéns, Ramon. Tudo errado, tudo errado. Então, assim, o Breno Bidon, junto do Alex Santana, eles ficaram alinhados numa primeira função e o Rodrigo Garro na armação. Gente, não houve conexão nenhuma entre os setores, porque esse time nunca jogou junto. E aí, como é que você espera que um time que nunca jogou junto tenha uma atuação convincente num jogo decisivo de pré-Libertadores? Cara, é tão óbvio, mas é tão cristalino que eu não consigo entender como um técnico desse quilate, um técnico do Corinthians, não consigo enxergar isso. Que eu aqui desse lado tenho que berrar no microfone que isso é errado. Que eu ousei falar nas entrelinhas. Gente, ele não vai inventar, né? Vamos no losango, volta, né, com um empatezinho, até derrota simples, beleza, porque reverte em casa. Tomou 3 no lombo e poderia ter tomado mais. Mas assim, no primeiro tempo, ainda tenho que ouvir, ainda tive que ouvir, na entrevista do Ramon, jogamos bem, estivemos bem. O que ele considera jogar bem? Ser atacado o tempo inteiro, mesmo que o Hugo não tenha feito grandes defesas, mas não sofremos sustos. Os caras estavam só simplesmente procurando o lugar por onde passar. E no segundo tempo eles encontraram. Mas no primeiro tempo, gente, o Corinthians não jogou. E aí, como eu falei, né, na minha opinião, não dá pra criticar ou crucificar ostensivamente o Breno Bidon, porque ele realmente ficou sozinho ali na missão, ficou sozinho. Foi uma sacanagem que o técnico fez com ele. O Memphis Depay e o Yuri Alberto não receberam bolas, porque não houve conexão. O Garro foi muito caçado toda hora que pegava na bola e não tinha aproximação. Nas poucas vezes que o Corinthians pegou na bola no primeiro tempo, não subia ninguém. Por quê? Porque como é que o Bidon e o Alex Santana iam subir, e até tentaram algumas vezes, mas como é que eles iam subir o tempo inteiro se não tinha um primeiro volante? E os 3 zagueiros estavam enfiados, pisados dentro da área. Como que ia acontecer? Um espaçamento, gente, de blocos dos 3 zagueiros, os 2 volantes e os praticamente 3 atacantes. Não tinha conexão e o Barcelona deitando pelos lados do campo. Mas assim, o Carabali pela direita, o Orozco pela esquerda, mas foi uma festa no seu rádio. E o Ramon Dias, no segundo tempo, desfaz a linha de 3 zagueiros, bota o André Ramalho, que não vem bem esse ano, vem pessimamente, mas aí justamente quando ele tem a possibilidade de jogar com 3 zagueiros, ele não joga. Aí ele tira os 2, o Choca, que cometeu um pênalti infantil, que eu antevia a jogada, e acho que você provavelmente deve ter feito isso, né? Quando tem a jogada, você pensa assim, não dá o bote, não dá o bote, não dá o bote. Ele deu o bote e cometeu o pênalti. Lógico que isso ia acontecer. No segundo tempo, aí ele tira o Félix Torres também, que pouco fez, estava amarelado e tudo mais, para botar o André Carrilho. E aí o time fica mais exposto. Porque aí ele esboça uma tentativa de jogar. Só que aí o Barcelona já tinha encontrado a maneira de chegar até o ataque, né, com muita velocidade, troca de passe. E o segundo gol, pelo amor de Deus, o segundo gol parecia o Real Madrid, gente. Parecia o Liverpool, não esse que jogou contra o PSG, né? Mas o Liverpool da Premier League. Aqui, ó, pum, 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 só tapa. Os caras não dão bote. Aí o cara entrou na área pela direita, fez o cruzamento, pum, gol. E o terceiro gol também pareceu brincadeira de criança, né? O Orozco faz o terceiro gol com 3 jogadores do Corinthians dentro do gol. O Hugo sai mal, falha no lance. Assim como ele falhou contra a Universidade Central, ele também falhou no lance, a bola sobrou no pé do cara, livre de marcação, segunda bola toda era deles, né? Aí o cara chuta, tem 3 jogadores do Corinthians dentro do gol. E ninguém diminui o espaço, ninguém diminui no chute do cara. Atuações terríveis de todo mundo. E coletivamente um time que simplesmente não funcionou. Mas, gente, por uma questão óbvia, né? Uma bagunça tática. Eu vou cobrar de quem isso? É óbvio que é do treinador, que de novo deixou o time na mão num jogo decisivo. Olha,
Olha que carimbo, hein, seu Ramon Dias? O Corinthians tem alguns jogos grandes nessa temporada. Ele ganhou do Santos. E olha que eu, inclusive, bradei na véspera do jogo. Gente, a diferença naquele momento, tá? Neymar chegando ainda. Naquele momento a diferença do Corinthians pro Santos era muito grande. Como é em termos de elenco. Falei, cara, é papo do Corinthians passar o carro em cima do Santos. E o Corinthians conseguiu tomar sustos no primeiro clássico em casa. Contra o Palmeiras no Allianz, tomou um amasso, não fosse o Hugo, teria perdido o jogo e empatou em 1-1. Descobriu um gol lá com o Yuri Alberto e no jogo contra o São Paulo tomou um baile também. Os jogos grandes do Ramon, nesse ano, eles foram lamentáveis. E eu nem vou falar nesse jogo da UCV, já falando, que não dá, né? E esse jogo deu aquele sinalzinho. Não, peraí. Dia ruim, né? 2 dias ruins, né? Não pode ser. Tem uma triste constatação nisso, gente. O Corinthians de 2024 ficou em 2024. E por que o Corinthians de 2024 não volta para 2025? Porque naquele momento existem contextos que a gente consegue enxergar e analisar com mais clareza nesse momento. Naquela reta final do Campeonato Brasileiro, não que o Ramon não tenha mérito, eu não vou tirar o mérito dele de ter encontrado um time e ter dado sequência para esse time, que foi o losango do meio-campo. Justamente esse losango que ele abandona nos momentos decisivos. Uma coisa de louco. Mas naquele momento, o Corinthians teve individualidades que sobraram, especialmente do meio para frente. O Memphis, o Garro e o Yuri, eles resolveram a parada. O Carrilho também foi muito bem, o Bidon. Aquele time funcionou, encaixou. Mérito do Ramon de ter encontrado aquele time, beleza. Mas, invariavelmente, quando você tem uma sequência de jogos de pontos corridos, você está navegando em águas mais tranquilas. Quando você precisa de uma estratégia pontual para vencer uma partida, e isso se volta e se verifica muito mais claramente no jogo de mata-mata, você precisa do treinador. Você não precisa do treinador apenas para montar um modelo tático, porque isso eu faço. Isso eu faço aqui. Carrilho vai aqui, Bidon, Ranieri, pronto, Garro. Aí Memphis e Depay lá na frente e pronto, acabou. Isso eu faço. Isso qualquer um faz que acompanha futebol. Posicionar jogador, definir um time, ele tem esse mérito de ter descoberto o time e mantido o time. Agora, o restante foram os caras que fizeram. E aí, quando você tem um jogo de mata-mata em que as adversidades aparecem, você perde um primeiro volante, você não tem, daqui a pouco, o teu jogador que você estava acostumado num nível mais alto, ou está com uma dificuldade física, você precisa fazer o quê? Você precisa se voltar para o elenco, você precisa encontrar soluções, você precisa usar uma estratégia dependendo do adversário que você tem. Em todos esses momentos, o Ramon não soube o que fazer. Então, meus amigos, eu tenho outra, não tão triste, mas outra constatação para vocês. O Ramon não é técnico para o Corinthians. O Ramon não está no nível de um técnico que o Corinthians precisa. O Ramon não tem a capacidade para, na hora decisiva, dar o salto que o Corinthians precisa. E, infelizmente, estamos chegando a uma constatação da forma mais cruel possível, que é justamente numa virtual eliminação. Pode ser que o Corinthians reverta, porque não dá para desacreditar, é muito difícil, praticamente impossível. Você tem que fazer 3 gols para levar para pênalti sem tomar nenhum. Você tem que fazer um jogo perfeito. Você tem que fazer 4 para passar direto. Já aconteceu várias vezes, tudo mais. Mas o que indica isso? Só o fato de ser futebol. Porque a tendência, pelo que o time vem jogando, 0. Pode reverter, a fiel torcida vai fazer uma puta festa, não tenho dúvida disso. O Corinthians vai fazer uma epopeia, pode reverter, pode. O futebol permite isso. Agora, não é a tendência. E se não reverter, tem semifinal domingo no Paulista. É bom que passe. É bom que passe. Porque se não passar, o Corinthians vai ter dado adeus ao Paulista no fim de semana e a Libertadores na quarta-feira. E aí eu não preciso nem dizer, né, o que vai acontecer. Então, passando no Paulista, ele ainda se mantém. Porque o Corinthians, eu disse há algum tempo, era o favorito para ganhar o Paulista. Pelo time que tem, pela forma como terminou o ano passado. Pois o técnico está conseguindo rasgar tudo isso. Tudo isso. E é lamentável, porque se você olhar para o time do Corinthians, o time tem que estar jogando muito mais.
E por que não tá jogando? É claro que a gente cobra dos atletas, mas assim, o Tite nos ensinou. Um bom coletivo potencializa as individualidades. E o contrário também é verdadeiro. Se ninguém tá jogando bem, tem alguma coisa errada. E essa coisa errada, a gente sabe o que é. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, se dá pra reverter, o que vocês estão achando, tão puto, tão pistola, tudo mais. Tem trecho da live aí também postado no canal, que eu tava um pouquinho mais irritado. Agora eu tô numa pressão mais tranquila, tô na madrugada aqui gravando, mas enfim, pra fazer esse resumo pra vocês. E o Ramon conseguiu ser pior na entrevista coletiva do que no jogo. Jogamos bem, estou orgulhoso do time, salvamos do rebaixamento. Ramon, salvar o time do rebaixamento talvez seja esse o nível de técnico que você seja, né? Um técnico que salva times do rebaixamento. E realmente, o grande trabalho até então do Ramon no futebol brasileiro foi salvar o Vasco da Gama do rebaixamento. E em algum momento a gente acreditou que ele poderia ser a solução. Visivelmente não é. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau! É isso, fiel. Esse é o videozinho que eu trouxe pra vocês hoje aí com esse corte do jogo aberto e do Chico Garcia, todo o crédito do jogo aberto e Chico Garcia. Vem trazendo para vocês as informações aí a respeito desse pós-jogo aí contra o Barcelona pela pré-Libertadores, no qual o Barcelona conseguiu ampliar um grande placar aí de 3-0 em cima do Corinthians, infelizmente, mas o Corinthians não pode deixar se abalar por esse resultado aí, até porque já tem o próximo jogo agora pela semifinal aí do Paulistão contra o Santos, então deve esquecer esse episódio de ontem aí e focar nesse próximo jogo agora do Paulistão aí, que acontece nesse domingo às 16h30 na Arena do Timão. Então, vamos esquecer esse jogo que passou agora, vamos focar nesse próximo jogo agora contra o Santos, para poder passar aí para a semifinal, para poder passar dessa semifinal do Paulistão, para pegar e passar para a final. E depois a gente volta a focar aí no jogo de volta contra o Barcelona e quem sabe conseguir fazer esse 3-0 de volta aí para os pênaltis, ou até conseguir fazer um 4-0 ali e eliminar o Barcelona e passar aí para a próxima fase da Libertadores, né? Ramon Dias, eu acho que está começando a dar umas pecadinhas aí ao mexer no timão. Eu sei que não temos muitas boas escolhas ali, né, na parte de trás do time, então fica um pouco difícil para o Ramon Dias acabar melhorando a situação ali. Mas dá para ele mexer melhor, ele mexeu um pouco errado, como o Chico Garcia pôde analisar muito bem, como se podemos acompanhar juntos. Então ele tem que começar a prestar mais atenção aí, ver o que ele vai fazer nesse jogo de volta contra esse time do Barcelona aí, que jogou muito bem ontem aí, anulou bastante as jogadas do Corinthians, não deixou o Corinthians jogar direito. Rodrigo Garro, então, nem se fala, não conseguiu jogar nada. Não vou tirar o mérito de Rodrigo Garro, mas sim tem que dar o mérito aqui aos jogadores do Barcelona que anularam totalmente o Rodrigo Garro. Toda hora que o Rodrigo Garro pegava na bola já tinha 2, 3 em cima dele, já tinha um sempre chegando mais duro ali, jogando sempre o Rodrigo Garro no chão. Então ele não conseguiu jogar. Prestar bastante atenção nessa situação de ontem aí e tentar melhorar o máximo possível para o jogo de volta, pois não podemos sair da Libertadores assim, né? Dessa pré-Libertadores. Temos que tentar correr atrás desse resultado, por mais que pareça impossível aí para muitos, mas para o Timão não é impossível. Vamos demonstrar aí que somos capazes e vamos sair da situação e vamos dar a volta por cima. E no próximo jogo vamos conseguir reverter a situação. É isso, galera. Esse é o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like no vídeo. Se gostou aí também e quiser se inscrever no canal para estar sempre se atualizando tudo a respeito do Corinthians, é só se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever. Vem trazendo de 2 a 3 vídeos para vocês todos os dias aqui no nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Então fica atento aí, é só se inscrever que vai aparecer para vocês todos os dias aí vídeo com informações, análise e tudo mais sobre a respeito do timão aí de pré-jogo, pós-jogo. Tudo você encontra aqui no nosso canal de notícias do Corinthians. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!